Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma notícia quentinha do TST, Tribunal Superior do Trabalho. O TST publicou essa semana uma notícia sobre o 13º, o salário mais esperado do ano. A reforma trabalhista, ela não alterou em nada os dispositivos em relação ao 13º. Pelo contrário, foi incluído um artigo que diz que ele não pode ser alterado, reduzido, negociado por norma coletiva, tá bom? A notícia que o TST publicou essa semana foi no dia 6 de dezembro, tá? E eles abordam essa questão do 13º porque o 13º ele é um alívio, tá? No orçamento familiar de muitas famílias brasileiras. Ele também é conhecido como gratificação natalina e ele é devido a empregados registrados via carteira de trabalho, né? Não pode ser um empregado informal. Aposentados também têm direito, pensionistas e, como regra, tá? A CLT dispõe que ele tem que ser pago em 2 vezes, tá? 2 parcelas. A primeira parcela do 13º, ela tem que ser paga entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. E sim, não se espantem, tá? É de 1º de fevereiro até 30 de novembro. Se o empregado quiser solicitar o pagamento dessa primeira parcela para receber quando ele for sair de férias, digamos, vou sair de férias em maio, e gostaria de receber essa primeira parcela do 13º em maio, ele pode solicitar para o empregador isso. Só que esse pedido tem que ser feito até janeiro do presente ano, tá? Então, o 13º, por exemplo, do ano de 2019, o empregado até janeiro pode formular por escrito um pedido para o empregador para receber a primeira parcela do 10º quando ele for sair de férias. E se ele for sair de férias entre fevereiro e novembro, ele pode sim receber essa parcela junto com o pagamento das férias, tá bom? A segunda parcela do 13º, ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. E é uma data que está bem próxima, então mais 2 semaninhas aí nós já estamos no dia 20 de dezembro. E o pagamento, se o dia 20 ele coincidir com um domingo ou um feriado, ele tem que ser antecipado para o dia útil anterior, tá? Porque se o empregador pagar depois dessa data, ele está sujeito a uma multa. Então tem que cuidar isso, não pode pagar depois do dia 20 e se for um domingo ou um feriado, tem que pagar antes, tá? Em relação ao valor do 13º, o 13º ele é calculado sobre o salário, a remuneração bruta do mês de dezembro, tá? Mesmo que ele seja antecipada, a primeira parcela, o cálculo dele deve ser sobre o mês de dezembro. Então, como regra, como que os empregadores fazem? Vou te pagar em novembro a primeira parcela. Calcula a primeira parcela com o salário vigente no momento e em dezembro, quando for efetuar o pagamento da segunda parcela, se apura a remuneração bruta do mês de dezembro, se deduz o valor que já foi antecipado e se paga a diferença. E é importante também que calcule junto todos os adicionais que o empregado recebe, como adicional noturno, adicional de hora extra, insalubridade, periculosidade e, segundo o TST, também tem que computar os comissionamentos, tá? Então, se você recebe comissão, se você paga para o seu empregado comissão, você precisa calcular essa parcela também no cálculo do 13º. Também para calcular o 13º, como que se chega ao valor que o empregado tem se for no caso de 13º proporcional, tá? Se calcula computando o salário bruto, remuneração. Salário e remuneração tem uma diferença, mas eu vou abordar isso em outro item. Hoje a gente vai considerar
para fins de compreensão, como se fosse a mesma coisa. A gente pega o salário, então, bruto, divide por 12 e multiplica pelo número de meses que o empregado trabalhou, tá? E se ele trabalhou num mês mais de 15 dias, esse mês já é considerado um mês cheio para fins de cálculo de 13º, tá bom? Se o 13º ele for calculado no caso da rescisão, vai se considerar então o salário da época da rescisão, tá? Não vai se computar o salário de dezembro, até porque não tem como se estimar qual será o salário. Então, em caso de rescisão, deve ser computado o salário da rescisão, tá bom? Mas, Kátia, quem tem direito a 13º? A pessoa que tem direito a 13º é aquela que trabalhou pelo menos 15 dias no mês, como eu expliquei agora há pouco para vocês. São empregados que tenham carteira assinada, registrados no regime CLT, aposentados e pensionistas. Também, em caso de extinção do contrato de trabalho, foi despedido, pediu demissão, e aqui não cabe a demissão por justa causa, tá? Nesse caso, o empregado ele também tem direito a receber o 13º de forma proporcional aos meses do ano em que ele trabalhou, tá? Mas, Kátia, e quem não tem direito de receber o 13º? Não recebe 13º aquele empregado que tiver mais de 15 faltas injustificadas no mês, então em relação àquele mês ele perde o direito ao que a gente chama de 1/12 de férias, tá? E também não tem direito o empregado que for desligado por justa causa. E, Kátia, o que mais que eu preciso saber sobre 13º? Então, sobre o 13º também é importante para você, empregador, que cuide para não efetuar o pagamento do 13º em apenas uma parcela, porque há previsão de multa em caso de pagamento do 10º em uma parcela, tá bom? E outra coisa também que é importante destacar para vocês é que vocês não precisam pagar o 13º para todos os empregados numa mesma data, no mesmo mês. A empresa tem vários funcionários, ou mesmo se não tenha vários funcionários, você pode pagar a primeira parcela do 13º para alguns em fevereiro, para outros em março e assim sucessivamente até novembro, tá? Não tem nenhuma vedação legal ou uma imposição de que você tenha que pagar o 13º para todos os empregados ao mesmo tempo, assim, no mesmo mês, na mesma data. Pessoal, espero que tenham gostado. Se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam aqui embaixo, tá? Curtam o vídeo, por favor. Compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E encontro vocês semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.